O meu tema nesta noite é: quando uma igreja é próspera, quais as evidências de prosperidade de uma igreja? Eu quero, meus irmãos, ler uma passagem antiga. A Bíblia é um livro antigo, sempre novo, e a sua mensagem é sempre exuberante. E eu quero convidá-los à leitura de um texto que é conhecido de todos, mas vamos reler em Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. Foi no dia de Pentecostes que isso aconteceu, 50 dias depois da Páscoa. A promessa de Jesus de enviar o Espírito foi cumprida. Eles estavam num cenáculo em oração, eles receberam como que o Espírito que descia como línguas de fogo, e saíram dali do cenáculo, desceram para o meio do povo, porque as pessoas, havia milhares de pessoas em Jerusalém, viram aquele sinal, acorreram para lá, e os 70 que estavam reunidos, aliás 120, desceram e começaram a falar das maravilhas de Deus em línguas diferentes, em 13 línguas que eram faladas por aqueles que visitavam Jerusalém naquele momento de festa, a festa de Pentecoste. Então, ouvindo eles as maravilhas de Deus, o que Deus fizera por eles, Pedro se levanta e prega, naturalmente em aramaico, prega um sermão curto, mas que conduziu cerca de 3.000 pessoas a Jesus Cristo. E a igreja, que era de 120, dos que estavam reunidos no cenáculo, vai transformar-se em mais de 3.100 membros. Uma coisa impressionante. E o que vai acontecer com essa igreja, segundo a narrativa de Lucas, que escreveu, depois de pesquisa histórica, o livro de Atos? Vamos ver. Eu gostaria que vocês, da mídia, reproduzissem, se possível, na Nova Almeida Atualizada. Se tiverem essa edição, bem, se não, podem reproduzir na versão que tiverem. Há muitas versões em português do texto original. Eu vou ler o versículo e vocês vão ler o outro. Vamos ler em pé, em reverência à palavra de Deus. Vejam só, Pedro então pregou, e agora vejam a resposta. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Em cada alma havia temor, o temor de Deus, não é pavor, o temor, reverência diante de Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus. Podem sentar-se. Meus irmãos, na minha infância, que foi no interior do estado do Rio de Janeiro, havia o costume do fim do ano e do começo do ano seguinte, de a gente desejar às pessoas, quando as cumprimentava, um próspero ano novo.
Feliz Natal, a gente dizia até o Natal. E depois, Feliz Natal e um próspero ano novo. Mas o que é próspero ano novo? Eu já preguei uma série sobre isto. Mas o que entende o povo que a prosperidade é material. Havia uma musiquinha que dizia: muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Então, dois elementos definidores da prosperidade: muito dinheiro no bolso, ou na bolsa, não é? Alguns preferem guardar lá. E muita saúde para dar e vender. Será que a prosperidade só ocorre aí? Eu conheço muita gente, tem muito dinheiro no bolso, tem saúde e não tem felicidade. Porque a felicidade não depende de coisas. A felicidade, a plenitude de vida não depende de coisas materiais nem de saúde. Há muita gente que tem saúde física, mas não tem saúde moral e espiritual. Não tem alegria de viver, não conhece o sentido da vida, o propósito da vida, o escopo da vida. Então, não é simplesmente dinheiro no bolso e saúde para dar e vender que tornam as pessoas felizes, prósperas. Eu quero mostrar alguns indicadores para qualquer igreja de Cristo para ser próspera, segundo a vontade do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer tempo, e podemos aplicá-los à realidade aqui e agora, no caso, a primeira igreja batista do Brás. Quais as evidências de uma igreja próspera, como o pastor Ricardo Aracaque deseja, como os diáconos desejam, como a liderança deseja, como a diretoria da igreja deseja? O que é uma igreja próspera e quais as suas evidências? A evidência, define a lógica, é a clareza com que o verdadeiro se nos impõe, vistas todas as suas dimensões. Evidência é caráter do que se impõe ao Espírito como tal força, que não há necessidade de qualquer outra prova para lhe conhecer a verdade, a realidade, porque salta aos olhos. Você já viu uma pessoa feliz? Não é necessariamente a pessoa que tem muito dinheiro. Você percebe que o semblante dela, ela revela a alegria de viver, felicidade de viver. Você percebe. Você é uma pessoa diferente, e sendo diferente faz diferença. Você sabe para onde vai. E alguém já disse que quem sabe para onde vai, tem seguidores. Mas se você fica perdido na rua, olhando por todos os lados, primeiro, você dá lugar ao ladrão. Bandido gosta demais de gente que não sabe para onde vai. Agora, quando você sabe para onde vai e vai depressa, é mais difícil que o bandido se aproxime. Você sabe para onde vai e as pessoas o seguem. Aí você segue sem saber. Deve ser algum lugar bom que ele vai. E a gente vai atrás. É uma coisa interessante. Meus irmãos, como é uma igreja feliz, como é uma igreja próspera, como uma igreja que cumpre plenamente os propósitos de Deus nesse mundo. Eu quero apresentar 7 indicadores, mas colhidos tanto da igreja de Jerusalém como a de Antioquia, que hoje era no tempo bíblico Antioquia da Síria, hoje é Antioquia da Turquia, chama-se Antáquia. Nós vamos ler a propósito agora Atos 14, aliás 11, 14 a 26, fala dessa igreja de Antioquia. Porque a igreja de Jerusalém, ainda que empoderada pelo Espírito Santo, capacitada para dar um testemunho eficaz, ela ficou dentro dos limites de Jerusalém.
Foi preciso que houvesse uma grande perseguição para que a igreja fosse espalhada. Já devia ter uns 10 mil membros. Foi espalhada por toda a Palestina, pela Judéia, por Samaria, e foram também para a Galiléia, e foram para a Ásia Menor. Sim, a igreja se espalhou, não por vontade, por propósito missionário, mas obrigada. A diáspora, isso é, o espalhar-se da igreja, o semear-se da igreja pelo mundo, aconteceu devido a uma perseguição após a morte de um diácono. O primeiro mártir do cristianismo não foi um pastor, não foi um apóstolo, foi um diácono. Lembra-se disso? Estevão. E o Saulo de Tarso, consentiu na morte dele. Guardou as vestes, os mantos dos que apedrejavam Estevão. Pois bem, a perseguição alcançou a todos, só os apóstolos que ficaram em Jerusalém, para recomeçarem a igreja. E a igreja se espalhou. E aí aconteceu que o evangelho espalhar-se pelo mundo. E vamos ver aqui em Atos capítulo 11, 14 a 26, uma história interessante. 11, 14 a 26. Podem reproduzir? Nós vamos ler também alternadamente. Eu sei que o povo daqui do Brás é esperto. Será que é isso mesmo? 11, 14 a 26? A minha Bíblia talvez esteja... Não, desculpem, é adiante, a missão é adiante, então, senhores. Atos, capítulo 13, de 1 a 3, vejam só, Atos 13, de 1 a 3. A igreja de Antioquia foi fundada por convertidos em Antioquia, alcançados por cipriotas, por outros irmãos que levaram o evangelho. Começaram falando aos judeus, estes rejeitaram, eles então foram gentios, e a comunidade se tornou mista, como Deus queria. Não há barreiras entre judeu e gentio. A igreja de Antioquia é um exemplo de comunhão, de pessoas diferentes, de níveis sociais diferentes. E vai acontecer isto. A igreja, havia na igreja de Antioquia, capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Os melhores da igreja, os que de certo modo formaram o caráter cristão, doutrinário da igreja, foram os melhores mandados para o campo missionário. A primeira igreja missionária do Novo Testamento, que teve essa visão, e de por todo o mundo, foi a igreja de Antioquia, enviando os seus melhores, Barnabé e Saulo. Aliás, é interessante que o livro de Atos começa falando Barnabé e Saulo, depois Saulo e Barnabé. Parece que Saulo tomou a liderança. Mas aqui, humildemente, Paulo aparece em último lugar. Não importa o lugar que você ocupa no reino, o que importa é aquele em quem você crê e aquele que lhe confiou a missão e que você está disposto a cumprir. Pois bem, essa igreja de Antioquia será um exemplo. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então quero apresentar 7 características, 7, digamos,
indicadores de uma igreja próspera, como é e deve ser cada dia mais a primeira igreja batista do Brás. Parece até que eu quis rimar, não é? A igreja próspera é a que cresce, antes de tudo, das dimensões espirituais e de compromisso. Há muita igreja hoje que cresce horizontalmente, cresce em número, mas não em profundidade. Embora haja dezenas de traduções ou de versões da Bíblia em português, a Bíblia está escondida, é um livro desconhecido para muitas igrejas, para muitos crentes. Uma vez eu perguntei numa igreja, uma igreja importante, digo, olha, quantas vezes há no Novo Testamento a palavra cristão? Fiquei esperando e ninguém respondeu. Eu quis salvar o pastor e disse, pastor não pode responder. Foi uma maneira, não é, de salvá-lo. Quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento? O coro sabe? O coro cantou sobre Barnabé. Barnabé é esse homem notável. Vocês sabem quantas vezes a palavra cristão? Pois é, eu sei. Então vou ensinar, já que vocês cantaram tão bem. Olha, a palavra cristão aparece no Novo Testamento 3 vezes, 2 em Atos e 1 em Pedro. As 2 em Atos, lá quando Paulo e Barnabé trabalham e aqueles discípulos são disciplinados, doutrinados, conheceram Deus, o Senhor, se tornaram verdadeiros discípulos parecidos com Jesus, então deram a eles o apelido de cristianos, pequenos cristos, identificando-os com Cristo. A segunda vez vai acontecer quando Paulo estava preso em Cesareia e ele foi arguído então por Félix, por Festo, e Paulo começou a falar, dando testemunho de sua conversão, e Festo disse, por um pouco me tornas um cristão. Segunda vez que ocorre a palavra. Aí Paulo respondeu, quisesse Deus que todos se tornassem tais quais eu sou, menos essas cadeias. Ele estava algemado. Há muita gente que é quase cristã, mas não é cristã. Bem, e Pedro, na sua segunda carta, diz o seguinte, que nenhum de vocês, falando aos crentes, sofra como ladrão, como assassino, como quem se mete na vida alheia, mas se sofrer como cristão, alegre-se nisso. Terceira ocorrência da palavra cristão, é aquele que sofre por amor a Cristo, é cristão. Você já sofreu por amor a Cristo? Você sofreu alguma restrição? Você foi discriminado por ser cristão? Foi? Levante a mão, se você foi. Lá está outro. Já foi discriminado? Já. Você já deixou de ser promovido por ser cristão? Pois é. Os cristãos eram deserdados, eles perdiam suas propriedades por causa da fé cristã. Cristão é aquele que está disposto a sofrer por Cristo. Bem, meus irmãos, a igreja próspera é a que cresce, antes de tudo, nas dimensões espirituais e de compromisso com Deus. Foi o que aconteceu com esses irmãos de Jerusalém, compromisso com Deus, compromisso com a palavra. O crescimento era real, era visível, era tangível. A espiritualidade é que define a qualidade de nossa cristianidade, de nossa condição de cristãos. A igreja próspera é a que mantém seu compromisso com a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. É a igreja que estuda a palavra, que ouve a palavra, que aprende da palavra e que vive a palavra. É a igreja que tem prazer em ouvir a palavra. Eu acho lindo essa declaração de Lucas 2, que os que creram
estavam aos pés dos apóstolos, aprendendo deles a palavra de Deus. E olha, a nossa fé é apostólica, é profética, está baseada na palavra, no ensino dos apóstolos. Então temos que aprender desse livro. Este livro é o nosso manual, é o manual do fabricante, o manual daquele que nos criou, do fabricante da igreja. Tudo para a nossa vida, tudo para a vida da igreja, tudo para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, tudo está aqui neste livro. Só que esse livro vive fechado. Eu ainda vou pregar uma mensagem sobre a história de uma Bíblia, o sofrimento de uma Bíblia, sujinha, esquecida na estante. Eu vou contar. Eu vou na casa de um diácono para descobrir essa Bíblia. Não diácono da Igreja do Brás, lógico que não. Diácono da Igreja do Brás estuda a palavra, dizendo diácono de outras igrejas. Senão os diáconos vão me encontrar à porta e dizer: pastor, você tem que provar que nós não lemos a Bíblia. Eu sei que vocês leem, vocês são estudiosos. A igreja próspera é que mantém seu compromisso com a palavra, de ouvir a palavra, de aprender a palavra, de viver a palavra, de ensinar a palavra, de transmitir a palavra a outros. Você precisa de aprender a memorizar a palavra, pelo menos um versículo por dia, ou pelo menos por semana, 4 versículos por mês ou 5. Você vai encontrar pessoas no ambiente de trabalho, no metrô, em outro lugar, aflita, e que ele pede a você: olha, eu queria um texto bíblico de consolação, de conforto, porque eu estou muito triste, estou amargurado. Aí você se lembra de um texto e repete. O mundo anda sequioso da palavra, sedento da palavra, e nós éramos chamados os Bíblias antigamente. Já não anda com Bíblia mais? A gente, em vez de levar a espada, anda com canivete, um negocinho desse tamanho aqui, e acha que está levando a Bíblia para a igreja. Eu tenho aqui, pastor, até várias versões, até em outras línguas. O senhor quer ver, pastor? Eu sei. Mas se acabar a bateria, vai acabar a sua Bíblia. Entende? Eu quero ter um livro, preferentemente de capa preta. Antigamente os crentes eram reconhecidos como os Bíblias, por causa da Bíblia. Como é que eu descobri a igreja de Marechal Hermes, do Rio de Janeiro, igreja do pastor Silas de Brito Lopes, que era meu professor de matemática? Eu queria conhecer a igreja dele. Eu então não sabia o endereço, desci na praça, em Marechal, eu olhei uma senhora baixinha, com a Bíblia na mão, 3 filhinhos com a revistinha da escola dominical na mão. Eu aproximei dela e disse: a senhora sabe onde fica a Igreja Batista de Marechal Hermes? Eu estou indo para lá. Eu acompanhei e fui conversando com ela. Mal sabia ela, ou sabia eu, que ela seria minha cunhada, porque ela falou a cunhadinha dela: olha, chegou um rapaz da igreja, tão simpático, falante. Ela falou bem de mim, a verdade é essa. Eu acho que ela exagerou. E a cunhadinha acreditou, ficou de olho em mim. Eu não sabia, mas eu não vou contar a história não. Eu sei que foi a Bíblia que me levou para a igreja. Agora você anda com o telefone não manda para a igreja. Olha, ande com a igreja, venha à igreja com a Bíblia na mão. Pastor, o texto vai aparecer na tela. Não importa, confira na sua Bíblia. Se a sua versão não for a que é projetada, você leia na sua, comparando com a versão apresentada. Mas aprenda a palavra, decore a palavra, coma a palavra, viva a palavra. Você será diferente e as pessoas notarão isto.
Qual é a sua diferença? O que faz diferença da sua vida? Então, uma igreja próspera é que mantém seu compromisso com a palavra, com a doutrina dos apóstolos. Mais ainda, a igreja próspera é a que mantém uma comunhão inclusiva para todos os seus membros e acolhedora para os demais que não são membros, até que se tornem. Sim, meus irmãos, todos têm vez e têm voz na igreja. Eu me lembro da minha infância espiritual. Não havia qualquer discriminação, nem social, nem econômica, nem por raça, por cor. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa a igreja. E eu aprendia isso, a igreja como um ambiente acolhedor. Por exemplo, vêm pessoas de outros estados, dos estados mais distantes, ou de países distantes, e encontram na igreja uma família. Eu digo aos jovens, quando me dizem que vão para um país fazer intercâmbio cultural, eu digo, olha, quero aprender alemão, quero aprender inglês. Faça uma coisa, vá à igreja, você vai encontrar o inglês ou o alemão mais bem falados do que no meio do povo. Porque os pastores têm a obrigação de falar bem a sua língua. Não tem? Tem obrigação. O pastor, o advogado, o professor tem que falar bem a língua de Camões. Sim, meus irmãos, a igreja próspera é a que mantém comunhão e acolhe as pessoas. Eu, no Natal, na primeira igreja, por muitos anos eu fiz isso. Eu tomava os nomes daqueles que eram sozinhos, vinham de outros lugares, não tinham família, e distribuía esses nomes entre famílias da igreja para que passassem o Natal com uma família. Fazia isso. Já fizeram isso aqui alguma vez? Os solitários serem acolhidos, porque a Bíblia diz, Deus faz com que o solitário habite em família, e a igreja é família de Deus. E os nossos vínculos são mais fortes do que os vínculos de sangue. Os vínculos espirituais são mais fortes. Às vezes, uma vez eu perguntei a um jovem, onde é a sua família? A minha família, pastor, é a igreja. Eu vim da minha terra, não vou lá há 20 anos. Minha mãe já morreu. E a minha família é a igreja. Que bênção é a igreja como família. Uma igreja que é família, e a igreja somos nós. Esta é a ênfase desta igreja. Tem que ser acolhedora. Mais ainda, a igreja é outro indicador importante. A igreja próspera é que produz impacto na comunidade e na cultura em que se insere. Meus irmãos, impacto. Eu deixei o pastorado da primeira igreja batista de São Paulo em 1998. Tinha feito operação do coração em 94, o médico me recomendara cuidado, eu não podia manter o mesmo ritmo, era muito ativo, era terrível eu, sabe? E continuo meio terrível, ainda continuo esperto. Mas aí eu chamei a liderança e digo, olha, irmãos, não posso mais manter o mesmo ritmo de meu ministério, que vocês me conhecem desde 71. Pastor, nós compreendemos, pode continuar o seu ministério. Era muito amado na primeira igreja. Meus irmãos, eu orei a Deus e senti que devia deixar, inclusive porque não teria condições de atender os desafios que agora repontavam. E um dos desafios, o aparecimento e o crescimento da Cracolândia. Deus mandou para a igreja um pastor jovem, um pastor 30 anos mais novo do que eu. Esse pastor um dia pregando e já preocupado com a Cristolândia, com a Cracolândia que crescia, ele do púlpito disse, é um sonho, e Deus me dá esse sonho, que a Cracolândia vai virar uma Cristolândia, uma terra de Cristo. E levou o projeto para a igreja aprovou, ela começou a colher lá mesmo no prédio.
de 10 andares, vocês sabem que nós temos, aqueles que se convertiam e recebiam atendimento, mas o pastor Paulo Eduardo, a quem eu presto a homenagem pela sua visão, ele, além de apelar a outras igrejas para o apoio, ele apelou à Junta de Missões Nacionais. A Junta de Missões Nacionais abriu os braços e acolheu o projeto da Cristolândia. Hoje a Cristolândia está em 11 estados. Tem centenas de missionários e tem milhares de convertidos. Pessoas que eram viciadas em drogas foram transformadas. A igreja produziu impacto na sociedade. É uma prova do que a igreja deve ser. Isso é prosperidade aos olhos de Deus. Aqui produz impacto na comunidade, na cultura. Sim, meus irmãos, a igreja próspera é a que demonstra o amor em sua plenitude. Não basta ortodoxia sem ortopraxia do amor. Você pode saber tudo de doutrina, tudo de teologia e não ser cristão. Por isso que há um livro intitulado Cristãos Ateus. O cristão ateu é aquele que se diz cristão, mas não faz a vontade de Deus. Não impacta o mundo com a presença salvadora, salvífica de Jesus. Então é preciso que a igreja marque a comunidade. Todos os ambientes de trabalho aqui no Brás, os ambientes de trabalho na cidade de São Paulo. Vocês todos são missionários amanhã, segunda-feira. Em todos os ambientes que frequentam, vocês são a igreja. Você pode dizer, eu sou a igreja. Eu sou alguém que Jesus transformou. E a graça do Senhor será visível e tangível em sua vida. Aliás, quando Barnabé chegou a Antioquia, diz a narrativa de Atos, que ele vendo a graça de Deus, graça se vê, há uma visibilidade da graça. Ela opera de tal maneira, ela transforma de tal maneira, ela impulsiona de tal maneira, ela habilita de tal maneira, que se torna visível, e mais, ela se torna tangível. Se há um milagre do Novo Testamento, que por algum tempo eu não entendi, foi a cura daquele endemoniado gadareno, ou Gerazeno. O homem possuía legiões de demônios, não é? Possuíam esse rapaz. Ele vivia nos túmulos, ele arrebentava correntes, ninguém conseguia segurá-lo. A família o considerava caso perdido, morto. E aí ele se encontra com Jesus. Jesus pergunta, quem é você? Eu sou legião. Porque uma legião, eram 6.000 soldados do exército romano. Eu sou legião. Jesus percebeu que ele estava então possuído por milhares de demônios. Jesus expulsou esses demônios, vocês sabem o que ocorreu. Os corintianos gostam demais dessa história, porque os demônios tomaram os porcos, de uma manada de porcos, e eles se jogaram no mar da Galileia. Eu sei que o corintiano gosta disso, não é? Todos os porcos morram. Foi uma festa o ano passado. A alegria do Corinthians ano passado foi que Palmeiras só teve 2 motivos de festejar: Natal e Ano Novo. E dizem, e não tem mundial. Antigamente não tinha copinha. Esses corintianos são casos de polícia. Mas a verdade é essa, meus irmãos. Esse homem foi libertado. Agora veja, esse homem agora aparece vestidinho, penteado, provavelmente barbeado, sentado lá junto aos discípulos. Ele faz um pedido a Jesus absolutamente razoável: eu atenderia. E Jesus não atendeu. Olha o pedido que ele fez:
veja se não é razoável. Senhor, permite-me que eu fique contigo e com seus discípulos, entre no barco com vocês. Ele disse, não permito. Mas eu preciso de uma integração na igreja, no grupo, porque eu sou recém-convertido. Não, você vai para a sua família, vai para os seus, e diga à sua família o que Deus fez por você. Agora passei por um tratamento, você, terceira pessoa, e conte tudo o que Deus fez por você. Esse homem tinha uma família enorme, espalhada por toda a Decápolis, uma região de 10 cidades. Ele passou por toda parte. Agora a mãe daquele rapaz, e o pai daquele rapaz, e os irmãos daquele rapaz, e os tios daquele rapaz, podiam tocar na graça. Era a tangibilidade da graça. E o impacto da vida daquele rapaz impactou certamente aquela região. Sim, meus irmãos, nós precisamos de ser uma igreja a demonstrar o amor em sua plenitude. Não basta você ter uma fé correta, você tem que ter uma vida correta, uma vida de amor. Nisto sereis meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é isso mesmo? Jesus disse. Sim, meus irmãos, uma outra característica, outro indicador, é que a igreja próspera é que proclama o evangelho todo, a homem todo, em todo o tempo, cumprindo sua missão, realizando sua visão de levar o reino até os confins da terra. E nesse sentido, a igreja de Antioquia é um exemplo para nós. Não é um exemplo de uma igreja grande, uma igreja numerosa, uma igreja com grande auditório, mas uma igreja que se move no mundo, uma igreja que alcança cidades, alcança populações. Vejam o trabalho maravilhoso que fez Paulo nas suas viagens missionárias. Vejam como ele descobriu, por exemplo, em Listra, um jovem notável, a personagem mais citada no Novo Testamento, Timóteo. Coisa linda. A igreja que prepara essas pessoas para servirem. Eu fico encantado com a igreja de Filipos. A igreja de Filipos e a igreja de Antioquia, que enviou, e Paulo chegou a Filipos. Eu gosto de associar a igreja de Antioquia com a igreja de Filipos. A igreja filipense, que igreja extraordinária. Igreja que começa com a cura de uma menina que era endemoniada, foi curada, porque ela foi curada e deixou de adivinhar. Os seus donos processaram Paulo e Silas, eles foram presos, espancados e presos, foram para o cárcere. Do cárcere, eles à meia-noite, eles se levantam não, eles ficam ali presos, e começam a protestar contra a injustiça humana, não é isso? Vivemos um mundo injusto, sofremos injustiça, sofremos violência, não foi isso? Foi ou não foi? Não, eles cantavam e oravam. Foi o dueto mais poderoso da história do cristianismo, um dueto que produziu um terremoto. Que coisa! Um terremoto, e aí os presos acharam, o carcereiro achou que todos os presos tinham saído. Ele pegou a espada e ia matar-se, que ele morreria de qualquer jeito. Aí Paulo gritou lá da prisão: não faças tal, todos nós estamos aqui, todos presos pelo louvor e pela oração de Paulo e Silas. O carcereiro pergunta: e que eu hei de fazer, senhores? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele crê naquela hora mesmo da madrugada. Ele tirou Paulo e Silas da prisão, pôs água numa bacia. Não é descrito isso exatamente, mas ele deu todo socorro. Ele pôs água morna, sal, para lavar as feridas de Paulo e Silas.
levou-os para casa, ofereceu uma refeição de madrugada. A família toda do carcereiro se converteu, a família foi batizada. Veja só, uma libertada de demônio adivinho, pitônico, outro salvo lá na prisão, o carcereiro e depois a sua família. Vai ser salva também uma senhora comerciante rica, como se chamava mesmo? Dona Lídia. Exatamente, Dona Lídia. Se eu tivesse uma filha, eu acho que ia pôr o nome de Lídia. Que mulher extraordinária foi aquela. Ela se converteu, porque Paulo procurou um lugar para oração, encontrou um proselc, lugar de oração, e só havia mulheres lá. E Paulo chegou, começou a falar de Jesus para aquelas mulheres. Lídia prestou atenção e creu em Jesus como Salvador. E agora convertida, ela diz a Paulo e diz: olha, vocês estão naquela espelunca, cheia de piolho e de outros bichos. Vocês querem hospedar-se em minha casa? Se vocês acham que eu me converti, eu abro as portas da minha casa. O crente é hospitaleiro, e esta igreja é hospitaleira. Aliás, eu quero assinalar isto. A minha casa estava cheia de parentes que vinham do Rio de Janeiro, vinham dos Estados Unidos, vinham de outros lugares. E então um grupo de 5 vinha do Rio de Janeiro. E não tínhamos lugar para acolhê-los. Bem, a quem eu vou recorrer? Aí me veio a primeira igreja batista do Brás. Liguei para a irmã que tão atentamente ouviu o meu pedido. A irmã teria um lugar aí na igreja para acolher 4 pessoas? Nós vamos providenciar, pastor. Aí responde: providenciamos. Chegaram aqui, foram recebidos, tudo limpinho, roupa de cama limpinho, tudo cheirosinho. Eles descansaram aqui. No outro dia foram visitar a dona Zilá. Foi a última visita deles. A igreja foi acolhedora. Esta igreja uma vez atendeu a um pedinte que queria água. E o vigilante que atendeu tinha combinado alguma coisa com a cozinha, não sei o que aconteceu. Ele disse: espere um pouco. Foi na cozinha e conseguiu acesso à comida. Ele levou um prato de comida para esse pedinte, além da água. Ele bateu em várias igrejas aqui da Redondeza, mas o Brás atendeu. E esse rapaz era um pastor jovem, que fazia o mestrado na Universidade Metodista, que hoje é pastor nos Estados Unidos, na New Hope Baptist Church, na Flórida. Sim, meus irmãos, uma igreja acolhedora, uma igreja que recebe, uma igreja que abençoa. Então, uma igreja próspera é aquela cujos membros praticam obras de justiça, vivem uma vida justa. E o livro de Apocalipse diz que as vestes brancas da noiva são as obras de justiça praticadas pelos servos de Deus. Então, uma igreja próspera, ela branqueja os vestidos da noiva do Senhor, da igreja do Senhor, igreja no plano universal, para o encontro com Jesus. Que essa igreja tão querida seja uma igreja próspera, próspera como a igreja de Jerusalém, próspera como a igreja de Antioquia, próspera como a igreja de Filipos, ainda não tão numerosa, mas ativa, atuante, abençoadora. E que o nome de Jesus Cristo seja honrado nessa igreja em todos os dias de 2026 e até a volta de Jesus. Pastor Ricardo me convidou para dia 28, última quarta-feira, falar aqui no culto de quarta-feira sobre sonhos e planos. Eu vou falar sobre o assunto. Eu pedi ao pastor que me mande o texto do que ele apresentou já, para eu não repetir. Lógico, tem que explorar outros aspectos, mas eu aceitei, porque um convite do Brás para mim é uma ordem. Eu cumpro, não é aceito não, eu cumpro.
Vocês são muito queridos. Vocês estão lá no fundo do meu coração. Deus os abençoe. Próspera Igreja do Brás. Amém.